Nós estamos então em Isaías capítulo 9, eu leio de 1 a 7 com os irmãos que aqui estão. Diz assim o texto sagrado: Mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, da Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhes aumentaste. Alegraram-se diante de ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias dos medianitas. Porque toda bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha, toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Que Deus abençoe essa porção da sua palavra em nossos corações. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, diante da Tua palavra, mais uma vez, a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração e que esse texto de Isaías possa nos conduzir nessa reflexão e também durante esse período em que nós comemoramos o nascimento do Teu Filho, e por isso, Pai, nós oramos pedindo que o Senhor sempre nos dê a alegria de fazer essa reflexão, de pensar, de lembrar que Jesus Cristo nasceu para mostrar a nós o Teu amor. É no nome dEle, do nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Amém. O tema da nossa reflexão é: a luz raiou. O surgimento das luzes, agora no início do mês de dezembro, é um dos primeiros sinais de que o Natal está chegando. As lojas começam a ficar enfeitadas, as casas também começam a receber os enfeites, as luzes, e aí nós então vamos entendendo que está chegando o final do ano e que o Natal agora de fato está chegando. Eu me lembro quando criança, eu andava alguns bairros da minha cidade de bicicleta para ver as luzes e ficava encantado com as luzes do centro da cidade, e o meu filho herdou isso. Essa semana, com tantas coisas que eu tinha para fazer, precisei sair com ele para ver um pouco das luzes, porque ele queria ver um pouco das luzes. Então, é um dos sinais de que o Natal está chegando. Mas, na realidade, as coisas estão tão mudadas ultimamente que até os panetones já estão anunciando que está chegando o Natal. E aí o comércio entendeu isso e já começaram a lançar os panetones lá no começo de novembro. E eu tomei um susto no começo de novembro, quando fui ao supermercado, e aí então falei assim: uau, está chegando o final dos tempos. Mas essas luzes e todo esse movimento do final do ano, simplesmente poderia servir para nós como um anúncio de que Jesus é a luz do mundo, a luz que raiou há 2000 anos atrás, para nos tirar das trevas e nos transportar para o reino de Deus. Aqui nós temos uma das profecias mais magníficas e mais belas a respeito de Jesus. E essa profecia messiânica fala da grande verdade da encarnação, que o Verbo de Deus, o Filho de Deus, se fez carne, habitou entre nós e viveu dessa maneira perfeita diante do Pai. Ele foi 100% aquilo que Deus esperasse que ele fosse, e por isso nós podemos hoje fazer da nossa vida um reduto de louvor, de honra e de glórias a Deus, porque nós temos a convicção que pelo sangue dele nós saímos das trevas e fomos transportados para o reino de Deus, o reino do seu amor. É muito interessante esse texto e todo o seu contexto, porque esse texto trabalha com alguns verbos, e esses verbos estão na voz passiva. Isso no hebraico é muito importante, porque revela que Deus é o doador. Então,
tudo aqui está falando que Deus está doando à humanidade o seu Filho, para que através do seu Filho a humanidade saia das trevas e seja transportada para a luz. E por isso nós podemos falar que Natal para nós tem esse sentido, de que a luz raiou. Não vivemos mais na escuridão e nem ficaremos mais andando em trevas. Por isso que o Senhor Jesus disse para nós que aquele que o segue não andará mais em trevas. E a expressão bíblica é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, Jesus é enviado por Deus para mostrar ao mundo que todo aquele que nele crê não vai perecer e não gozará das trevas, mas terá a vida eterna. Então a Bíblia vai mostrar para nós, de capa a capa, que o mundo jaz no maligno, que o mundo é um lugar de trevas, porque na realidade o mundo todo está contaminado pelo pecado. O mundo é um lugar escuro. Haja vista que a Bíblia diz que as lâmpadas para os nossos pés, e lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus iluminando o nosso caminho, a nossa vida, nós ficaríamos completamente perdidos nesse mundo que é completamente maldoso, escuro, perigoso. Um mundo cheio de maldade, de trevas, de violência, e só Jesus pode nos guiar nesse mundo caído. Então, em que sentido esse mundo está completamente em trevas? E aí eu fui pesquisar e fazer minha lição de casa e vi que trevas na Bíblia tem dois sentidos. Trevas significa maldade e trevas também significa ignorância. E então eu vou no primeiro ponto, que é a maldade. O mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo jaz em trevas, o mundo jaz na maldade. O mundo está repleto de maldade, concorda comigo? Dia desses nós estudando aqui, e eu estava como aluno naquela ocasião, o nosso professor falou isso: olha, é só a gente olhar o estado do mundo e nós veremos que a vontade de Deus não está sendo feita, porque as pessoas estão repletas de maldade, as pessoas são maldosas. Haja vista a quantidade de comentários maldosos que nós temos nas redes sociais. Como as redes sociais, infelizmente, se tornaram uma das ferramentas de maldade, de agressão, de violência. E é interessante que as pessoas parece que se acostumam a viver baseadas na maldade. E as pessoas não se dão conta que estão vivendo nesse contexto de maldade, basicamente agredindo as outras pessoas, sendo violentas com as outras pessoas, sendo rancorosas com as outras pessoas, tendo o ódio, nutrindo raiva, ira em seus corações. E nós acompanhamos os noticiários e acompanhamos tudo isso. As pessoas estão vivendo nessa maldade. Veja que o cenário do nascimento de Jesus também era marcado por violência, por opressão religiosa, por opressão política, por injustiça, por abuso, por exploração, angústia sem fim, pobreza, exatamente o mesmo cenário que nós vivemos hoje. Então, o cenário em que Isaías está mostrando e o cenário que Mateus e Lucas narram para nós o nascimento de Jesus é um cenário de profunda maldade. Por isso que a Bíblia vai dizer que a humanidade está em trevas, muita maldade. E certamente você já foi alvo de maldade de outras pessoas. E você também já viu e contemplou como esse mundo está mergulhado na maldade. Mas o mundo também está mergulhado em trevas por conta da sua ignorância. Ignorância é o estado de quem não tem conhecimento. Eu achei interessante esse conceito do Aurélio. Ignorância é uma pessoa que não tem conhecimento ou que nega o conhecimento que tem. E eu explico. O mundo está repleto de pessoas ignorantes, mas a ignorância significa que ela não tem conhecimento, ou quando ela tem conhecimento e ela não usa esse conhecimento. Explico. A Urbis aqui da nossa cidade precisou fazer uma campanha para os sorocabanos usar seta no carro. Pasmem, eu achei um absurdo. E a campanha, o slogan, quando eu parei no semáforo aqui na Dom Aguirre, umas pessoas com placa, né? Seta não é, como que é? Seta é obrigação, alguma coisa assim. Eu falei, gente, precisa ser lembrado isso. E aí, na minha pequenez, eu fui fazer a pesquisa e descobri que muitos dos acidentes que acontecem automobilísticos aqui na nossa cidade é porque o povo não dá seta, e nós já sabemos disso.
Agora, isso é uma ignorância? De certa forma, sim, porque todo mundo que tira a carta sabe que precisa sinalizar a rota que está tomando. Mas alguns também são ignorantes no sentido de falar assim: eu conheço a regra do jogo, mas por conhecer a regra do jogo e não estar preocupado com a vida alheia, não darei seta, simplesmente vou seguir. Quem está atrás que se vire para entender ou para sonhar aquilo que eu estou pensando. Então veja que ignorância traz esse sentido, e nós estamos rodeados de pessoas ignorantes, pessoas que dão as costas para Deus, pessoas que conhecem a Deus, mas mesmo assim rejeitam o conhecimento que tem de Deus, e outras que não conhecem a Deus, pessoas que vivem uma vida como se Deus não existisse, pessoas que não se veem como pecadoras, pessoas que pensam que são o centro do universo. Então viver em trevas é viver sem ter o conhecimento da existência de Deus ou dos propósitos de Deus para a vida dessa pessoa. É muito curioso quando a gente conversa com algumas determinadas pessoas, a gente fala o seguinte: você sabe o plano de Deus para a sua vida? Aí a pessoa fala assim: não sei. É como se você vive sem saber dos planos de Deus para a sua vida. Então viver sem saber os planos, os propósitos de Deus para uma vida é viver em trevas. Então quando a Bíblia diz que nós estávamos em trevas, ela está dizendo o seguinte: que nós éramos maldosos por conta do pecado e que nós tínhamos uma vida de ignorância, de que nós não reconhecíamos Deus como nosso Senhor. O mundo está repleto de pessoas que não conhecem a Deus e não conhecem a sua santa soberania. Para nós, às vezes, é até um absurdo pensar em alguém que não vive para Deus, mas nós sabemos e acompanhamos os frutos dessas vidas, e acompanhamos o estado do nosso país, e podemos falar: de fato, o Brasil está em trevas, e o Brasil precisa da luz, que é Jesus. Agora vem Paulo e diz para nós que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Louvado seja Deus. A boa notícia do Natal é essa nessa noite: que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, o tempo em que nós não reconhecemos que Deus é o Senhor da nossa vida, o tempo em que nós nos afastamos do nosso Senhor, do nosso Criador. E o contexto de Isaías vai falar um pouco sobre isso. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver no capítulo 8 que o próprio profeta Isaías estava falando o seguinte: olha, esse povo está procurando necromantes. E é interessante que a profecia de Isaías é direcionada para o povo de Deus, e o povo de Deus estava procurando necromantes e os adivinhos. O povo de Deus estava procurando em outra fonte e não em Deus. Então esse povo que não estava reconhecendo o Senhor, esse povo que está aí descrito no versículo 2, o povo que andava em trevas viu a sua grande luz. Basicamente é o retrato da nossa vida. Nós que andávamos em trevas agora podemos contemplar a luz. E através dessa luz que é Jesus no nosso coração, nós guiamos a nossa vida. Então, qual que é o sentido do Natal? Que nós estávamos em trevas, mas agora nós contemplamos a luz. E aí vale lembrar que Paulo vai dizer para nós que o inimigo vai cegando o entendimento das pessoas. Eu que trabalho com educação, com ensino, o tempo inteiro, o dia inteiro, eu contemplo isso. Tem algumas pessoas que você fala, a pessoa fala assim: eu entendi. Mas a gente que é professor, você bate o olho para a pessoa e você fala assim: ela não entendeu coisa nenhuma. Mas ela fala que entendeu. Aí você vê claramente que a pessoa está cega, ela está vendada. Ela não consegue visualizar a grandiosidade de Deus. E basicamente é esse contexto que Isaías está falando para nós. O povo que andava em trevas agora viu uma maravilhosa luz. E Natal traz para nós esse sentido de que Jesus é luz para nós. E agora nós somos a luz do mundo. Uma vez que a luz de Jesus irradiou no nosso coração, agora a gente pode contemplar a vida. Agora a gente tem outro entendimento em relação à vida. E por isso nós, como igreja, podemos celebrar o Natal e falar o seguinte: Jesus Cristo é a luz desse mundo. E quem não está com Jesus ainda está em trevas. Aqueles que mataram Jesus morreram em trevas.
Aqueles que perseguiram Jesus e perseguiram a igreja continuam em trevas, mas tem um povo querido, um povo escolhido que somos nós, um povo que anda na luz, que caminha na luz e que celebra a luz de Deus, e Jesus é a luz de Deus. Aleluia por isso. Paulo teve essa compreensão, zeloso, um judeu exemplar, conhecia as Escrituras, mas perseguia a igreja. Ele pensava que estava fazendo algo extremamente importante para Deus, mas nesse sentido que eu estou ensinando, ele era o quê? Ignorante. Ele ignorava algumas questões da revelação de Deus, até o dia em que ele mesmo disse assim: porque Deus é que disse que das trevas resplandeceria a luz, e ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Então veja que o Natal é a celebração do nascimento de Jesus, porque Jesus veio mostrar para nós as nossas trevas, mas Jesus veio resplandecer em nosso coração. Isso é grandioso demais, isso é bonito demais. O meu e o seu coração que estava em trevas, agora recebeu a luz de Deus por meio de Jesus. Então, qual que foi a missão de Jesus? Resplandecer a sua luz nos corações que estavam em trevas, no meu e no seu. E por isso Paulo vai falar o seguinte: Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Então, uma vez iluminados por Jesus, o nosso conhecimento, a nossa própria visão da vida, a nossa cosmovisão em relação a essa vida é completamente transformada. E aí, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós saímos da condição de trevas e agora passamos para a condição de luz. E agora a gente pode visualizar. Quando nós chegamos aqui nesse ambiente, nesse espaço, estava tudo apagado. E aí nós precisamos fazer o quê? Acender as luzes para nos guiar. Então a vida nossa só é completamente esclarecida no sentido de ter uma boa visibilidade quando nós estamos debaixo da luz. Ali na parte superior eu falei com as crianças: nessa parte aqui nós não temos iluminação, aqui ninguém pode andar, aqui ainda está em trevas. E uma menininha agora lá em cima falou assim para mim: o que é trevas, pastor? É isso aqui, filho, escuridão. Se eu deixar você aqui trancada nesse banheiro, sem nenhuma iluminação, você vai ficar confortável? E eu não, Deus me livre. E falou: é isso, você me deu a ilustração para o meu sermão. Deus nos livre de viver em trevas. O que nós mais queremos é viver na luz, caminhar na luz e ter todas as nossas relações tratadas à luz de Deus, à luz da sua palavra. E aí nós temos então, a partir do verso 6, essa expressão maravilhosa que a nossa professora pela manhã falou quase com lágrimas dos olhos, né, Cleusa? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o governo, o domínio está sobre os seus ombros. Nasceu aquele que vai reinar para sempre. Nasceu Jesus, nasceu o Redentor, mas nasceu o Rei que veio assentar-se no trono de Davi, ele que vai agora governar. E aí Isaías vai falar para nós nessa profecia de 4 títulos que Jesus recebe. E com esse tempo que eu tenho, eu preciso falar aos irmãos. Dá uma olhadinha aí. O primeiro título que Jesus recebe é Maravilhoso Conselheiro. Quem aqui já precisou de conselho? Levanta a mão aí. Agora, Jesus é o nosso maravilhoso conselheiro. Ele é a fonte inesgotável de orientação. Jesus tem orientação para todos os nossos dilemas da nossa vida. Nós não ficamos sem conselho quando vamos a Jesus. É um título que expressa essa qualidade de guia, de conselheiro de Jesus. É interessante como Jesus, andando com os 12 discípulos, ele foi aconselhando a cada um de uma maneira muito peculiar. E uma das características de um bom conselheiro é fazer a leitura e ter a verdadeira interpretação daquilo que o aconselhando precisa, não é assim? Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Quando você vai aconselhar, você precisa saber o contexto e conhecer cada filho. Quem é professor também sabe. Quando você vai orientar, você precisa falar assim: essa minha orientação vai cair nessa vida, nessa pessoa. Então Jesus te conhece muito bem e Jesus nasceu para ser o seu maravilhoso conselheiro.
Ele é o Logos de Deus, a palavra criadora de Deus. Então Jesus, guarde isso, sempre tem uma palavra de conselho para mim e para você. Esse que vai chegando agora 2022 e nós precisaremos de muitos conselhos. É tolice viver a vida sem pedir conselhos a Deus. E Jesus é essa fonte inesgotável de orientação, é a palavra. Ele é o caminho de acesso ao Pai e Ele vai nos conduzindo, segurando em nossa mão. Ele é o Deus Emanuel, Ele está conosco, como nós lemos hoje. Ele caminha do nosso lado e nós precisamos das suas orientações. Um hino clássico do cantor cristão, clássico, esse é clássico, e diz assim: em Jesus, amigo temos, mais chegado que o irmão, Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ore ao Pai em nome de Jesus, pedindo conselho. Se eu poderia dar um conselho, é esse conselho: busque Jesus, o maravilhoso conselheiro. E aí, fazendo a lição de casa, essa expressão no hebraico, maravilhoso, é porque todas as vezes que Ele te aconselha com o padrão da eternidade. Ele te coloca no centro da vontade de Deus. Então você está indeciso, você está ansioso, aí Jesus vem e te coloca no centro da vontade de Deus. Aí você fala assim: agora minha vida ficou maravilhosa, não é assim? Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, a gente fala assim: que vida maravilhosa, é porque o maravilhoso conselheiro te colocou no caminho. A segunda expressão é Deus forte. O bebê dado por Deus, o menino Jesus, ele nasce de uma maneira vulnerável. Ele nasce e é colocado numa manjedoura, mas Ele é o Verbo encarnado de Deus, Ele é o Filho do Todo-Poderoso, Ele é Filho do Soberano, e o termo poderoso aqui pode denotar uma interpretação de herói. Gostei dessa expressão de Isaías. A expressão hebraica significa o seguinte: Ele é o Deus que vai salvar vocês, Ele é o nosso herói. Ensinava isso a Timóteo um dia desses, que agora ele está naquela fase que ele acha que o Superman é o todo forte, o Hulk é o todo forte, o Aranha é o todo forte. Eu falo: não, é Jesus, Ele é o Deus forte, Ele é o nosso herói, só Ele veio nos trazer a salvação, só Ele. E eu pensei que isso seria suficiente. Aí ele começa a questionar. Quem tem filho pequeno sabe que só ensinar um conceito não vale. Aí fui na internet, achei uma imagem de todos os heróis sentados e Jesus conversando com eles. Aí imprimi, mostrei para ele: olha, tá vendo esses daqui que você acha que são fortes? Eles podem salvar a cidade, eles são bonitos lá nos desenhos, mas eles não têm o poder de nos salvar das trevas. E aí eu fiquei esperando a reação. Falei: entendi, papai, Jesus é o nosso herói. Jesus é o nosso herói. Ele é o Deus forte, forte a ponto de nos livrar das garras de Satanás. Isso é Natal. Por isso nós vamos celebrar, porque não há nenhum grilhão, não há nenhuma condenação sobre nós. Nós somos livres pelo Deus forte, e Ele nasceu para mostrar o poder de Deus. Havia na época de Jesus uma ideia popular de que o Messias seria um profeta político, um guerreiro político, com ênfase bélica no seu exército. Havia essa expectativa, e vem Jesus mostrando a sua força. Ele oferece a sua segunda face. Ele perdoa quem o trai. Ele caminha com pessoas de uma classe moral infinitamente inferior, mas Ele vai construindo o seu reino, Ele vai construindo o seu império, para depois Ele falar lá na cruz do Calvário: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Somente Deus, enviando o seu Filho, e somente o seu Filho nas mãos do Pai poderia dizer isso, porque Ele é Deus forte. Ele quebra todas as ações de Satanás sobre a nossa vida. Ele rasga a nossa cédula de dívida, e por isso nós celebraremos o Natal falando: Jesus é o meu maravilhoso conselheiro, mas Jesus também é o meu Deus forte. Todas as vezes que eu me sentir enfraquecido, eu buscarei a força de Jesus, o poder de Jesus. Mas Jesus também é o Pai da eternidade. Jesus é eterno, amém? Jesus é eterno. Infelizmente hoje, por conta dessas novas teologias, algumas igrejas não enfatizam o Jesus poderoso, o Jesus eterno.
Parece que as nossas orações são mais voltadas para os nossos prazeres aqui e agora. E a Bíblia diz claramente que o Pai estava criando todas as coisas e Jesus estava com o Pai criando todas as coisas. Jesus estava trabalhando com o Pai, criando o mundo. É interessante como Jesus conversando com Felipe e Felipe perguntando: oh, mostra-nos o Pai, e Jesus fala o seguinte para Felipe: quem me vê, a mim, vê o Pai. Que história é essa? Mostra-nos o Pai. Eu sou a representação do Pai. Então Jesus recebe o título lá na carta do Apocalipse, dizendo que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e Jesus é eterno, e essa expressão é maravilhosa demais para nós. E a quarta e última expressão que eu quero me deter alguns minutos nela, é a seguinte: e Jesus é o Pai da eternidade e príncipe da paz. Príncipe é o filho do rei, e nos revela aqui a identidade de Jesus. Jesus, ele foi enviado pelo seu Pai, e agora ele se torna para nós o príncipe da paz. Aqui nós temos o conceito da filiação, e nós só podemos descansar o nosso coração em Deus, porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o príncipe da paz. Na linguagem de Paulo, Ele é a imagem do Deus invisível. O momento em que Deus se tornou visível foi em Jesus, o primogênito da criação. E para o autor aos Hebreus, Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Paz aqui no hebraico é shalom. Eu não sei se você sabe, mas os judeus sempre quando se encontram, dizem uns aos outros, shalom, paz de Deus. Não é assim? E aí o Novo Testamento vai dizer para nós que nosso cumprimento cristão é sempre no graça e paz. E aqui nós temos essa expressão, shalom. E shalom significa saúde, bem-estar. Então quando você chega para alguém e fala assim, shalom de Deus, você está dizendo o seguinte, que você tenha muita saúde, que você tenha a sua vida bem equilibrada, prosperidade, felicidade, ausência de inimizade. Então Jesus é o único que pode romper com aquilo que o pecado colocou em nós, que é a inimizade contra Deus. Então veja aqui, Isaías está dizendo que Ele é o príncipe da paz, e Ele vai então derrubar a nossa inimizade para com Deus, e Ele se torna o nosso mediador entre nós, pecadores, e um Deus santo. Paz aqui tem o sentido e o sinônimo de tranquilidade. E todos nós que temos a nossa vida escondida em Jesus, gozamos de muita tranquilidade, de uma profunda harmonia com Deus. Esse é o sentido também do Natal. Nós não estamos em inimizade com Deus, nós estamos numa relação harmônica com Deus. A paz de Deus é desfrutada por todos aqueles que se entregam a Ele, que vivem para Ele. E como é bom, amados irmãos e irmãs, ter paz com Deus. Fala a verdade, ter paz com Deus. Agora, tem muita gente que diz que tem paz com Deus e faz da vida dos outros um inferno. Tem ou não tem? Tem muita gente que na igreja é um santo, mas que vive em conflito com as suas relações interpessoais. Isso não pode ocorrer. Se nós caminhamos com Jesus, e Jesus é o príncipe da paz, essa paz que nós temos com Deus, precisamos levar para as outras nossas relações. O que a milícia celestial disse: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra. Então qual que é o sentido do Natal? Que eu e você precisamos ser mensageiros dessa paz, ser luz levando essa paz às pessoas. Porque o mundo está em trevas, o mundo não conhece essa paz, e nós podemos conhecer essa paz. Aí vem Jesus e fala o seguinte para nós: deixo-vos a minha paz, eu já desfruto dessa paz, mas eu quero que vocês, meus discípulos, também desfrutem dessa paz. Eu deixo-vos a paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Aí o pecador incrédulo, ele fala o seguinte: não pastor, você não sabe, mas eu tenho paz na minha vida. Eu ponho uma camiseta branca agora no Réveillon, solto o meu rojão lá e estou em paz. No dia 3 de janeiro você já não tem paz, porque essa paz do mundo é efêmera, fugaz.
passageira. O que nós mais precisamos é da paz de Deus no nosso coração. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Desfrute da paz de Deus. Paz é uma das características do reino messiânico, e nós vivemos isso. É interessante que as pessoas falam o seguinte: agora a ONU vai decretar um projeto de paz, e agora todo mundo fica aí, principalmente a mídia fica animada, que agora vai haver paz no mundo. Paz só existe com Jesus no coração. Isso é Natal. A paz está nele. Tenham paz em mim, disse Jesus. Não há paz fora de Jesus, e as profecias do Antigo Testamento apontavam para ele como o príncipe da paz. Eu gosto do profeta Miqueias, quando ele fala o seguinte: este será a nossa paz. Então, se alguém perguntar para você qual é a razão da sua paz, você tem que falar assim: a razão da minha paz é Jesus. Eu só estou em paz porque a minha vida, o meu futuro, a minha família, a minha igreja, tudo está nas mãos de Jesus, e Ele é o príncipe da paz, Ele reina com essa paz. Então, amados irmãos e irmãs, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo, o domínio está sobre os seus ombros. Nós que andávamos em trevas, agora estamos contemplando a sua maravilhosa luz. O apóstolo Paulo disse isso: eu estava com os olhos completamente cobertos e a luz de Deus raiou. E eu espero também que você possa falar como eu, como o apóstolo Paulo: a luz de Deus raiou no meu coração, a luz de Deus está brilhando em meu coração, e agora eu vou celebrar o Natal, eu vou reconhecer aquilo que Deus já fez no mundo, quando Ele enviou o Filho dEle para morrer na cruz do Calvário, para me comprar, para me lavar, para me purificar de toda injustiça. Celebre o Natal e diga a todas as pessoas: a luz raiou no meu coração. E alguém vai chegar para você e falar assim: mas isso. Fala: não, isso daí ficou para trás, já não faz mais parte de mim. Lembra aquela expressão aí que o pessoal usava bastante, pouco tempo aí? Isso não me pertence mais. Esse monte de trevas, esse monte de sentimento ruim, isso não me pertence mais. Mas você era raivoso, isso não me pertence mais. Você era uma pessoa irada, não me pertence mais. Você era uma pessoa briguenta, não me pertence mais. Você era uma pessoa vaidosa, não me pertence, abandonei. Você era uma pessoa que não ficava em casa, agora eu amo minha família, isso não me pertence mais. Agora eu dou atenção para os meus filhos, eu dou atenção para a minha igreja, isso abandonei. A luz raiou. Jesus Cristo é o Senhor do meu coração. As trevas dissiparam. Agora só tem espaço no meu coração para a luz de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por Jesus, nosso Senhor. Obrigado porque essa luz maravilhosa brilhou em nosso coração. E hoje nós podemos cantar, celebrar, vivenciar na Tua presença, ó Deus, com a nossa vida completamente em harmonia com a Tua vontade por meio de Jesus. Ele é o príncipe da paz, Ele é o nosso Deus forte, Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Nós Te louvamos por isso, Senhor. Pedimos que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa vida e nos dê sempre essa oportunidade de celebrar, de ouvir a Tua voz, de cantar com a Tua igreja, de estarmos em comunhão com o Senhor, e que essa paz em nós possa refletir as pessoas que convivem conosco, que as pessoas possam olhar para nós e ver que, a despeito das dificuldades que temos, a despeito de tantas lutas que passamos, nós estamos em perfeita paz com o Senhor. Permita, ó Deus, que essa paz reine sobre todos os corações. A expressão dos anjos comove o nosso coração. Glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra. Permita, Deus, que nós sejamos pacificadores em um mundo de muita maldade, de muita ignorância. Em Jesus nós Te louvamos. Amém
Amém.